Amém, irmãos? Amém? Vamos lá. 2 Coríntios capítulo 9. Ora, quanto à assistência a favor dos santos, é desnecessário escrever-vos, porque bem reconheço a vossa presteza, da qual me glorio junto aos macedônios, dizendo que a Acaia está preparada desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado a muitíssimos. Contudo, enviei os irmãos para que o nosso louvor a vosso respeito, neste assunto em particular, não se desminta, a fim de que, como venho dizendo, estivesseis preparados, para que, caso algum dos macedônios forem comigo e vos encontrarem desapercebidos, não fiquemos nós envergonhados, para não dizer vós. Quanto a esta confiança, portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Isto afirmo: aquele que semeia pouco, também pouco ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com... Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a suficiência, superabundez em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas ações de graças, visto como, na prova desta ministração glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberdade com que contribuís para eles e para todos, enquanto oram eles a vosso favor, com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Graças a Deus pelo seu dom infalível. Amém. Irmãos, desde o capítulo 8, apóstolo Paulo está falando sobre generosidade no ministério. E agora ele fala sobre generosidade financeira. Ele fala sobre a oferta que os cristãos de Corinto dariam para os irmãos que tinham regressado para Jerusalém. Lá em Atos, capítulo 11, para a gente tecer um pano de fundo, o profeta Ágabo se levanta lá no versículo do 27 ao 30, ele fala que haveria grande fome na região. E aí o que acontece? Você chega no capítulo 18 de Atos, o imperador manda que os judeus saíssem de Roma, porque como a terra estava em escassez, a comida tinha que ficar para os romanos. E os judeus foram expulsos de Roma, tiveram que voltar para a Judéia, tiveram que voltar para Jerusalém. E quando eles chegaram lá, eles não tinham terra, eles não tinham casa, eles não tinham comida. E Paulo o que fez? Paulo convocou as igrejas a juntarem uma oferta para levar para a igreja de Jerusalém. Dentre as igrejas que ele convocou a oferta, estava a igreja de Corinto. Só que, não sei se você vai lembrar, no concílio de Jerusalém, quando Paulo vai encontrar com Cefas, João e Tiago, Paulo ele é encarregado daquelas pessoas de ser o pregador aos gentios. E quem está voltando para Jerusalém são os judeus. Então Paulo ele está saindo um pouco da seara dele de cuidado com os gentios para cuidar dos judeus. Pedro, Tiago e João disseram: nós vamos ficar encarregados dos judeus. E tu, Paulo, fica encarregado dos gentios. Está lá em Gálatas capítulo 2, verso 9 e 10. Eles falam para Paulo: mas Paulo, não se esqueça dos pobres, não se esqueça dos necessitados. Paulo ele extrapola a sua área de atuação, não esquecendo daqueles que precisavam, porque quem estava passando necessidade agora eram os judeus, e Paulo era pastor dos gentios, Paulo era apóstolo dos gentios, mas ele não se prende àquilo que era o seu ofício, ele ajuda aquele que precisava. E agora Paulo junta essa oferta, aconselha, pede à igreja de Corinto para juntar a essa oferta. E o que Paulo faz?
Se você voltar no capítulo 8, no verso 6, você vai ver quem Paulo enviou. Leia aí o 8:6, por favor. De maneira que executamos a Tito, e assim como antes tinha começado, assim também acabasse esta graça em vós. Paulo manda Tito ir até Corinto para saber se ainda estava de pé, se estava tudo certo. O que Paulo está fazendo? Paulo está conferindo. Ele sabia que os irmãos iriam ofertar, mas envia Tito para ter certeza. Eu não sei quem já passou por isso aqui, já aconteceu comigo. Você trabalha em escritório ali, você vai mandar um e-mail, aí você manda um e-mail assim, segue em anexo. Mas o anexo não está lá. Eu já vi um meme uma vez que era assim, segue em anexo, são as pessoas na escada do avião e o avião partindo sem as pessoas. É raro, mas acontece muito. Não, já aconteceu comigo bastante, hoje tem muito tempo que não acontece. E por que isso acontece geralmente? Porque a gente não confere. Porque eu não confiro. Eu vou lá, pá, acho que eu coloquei, envio, quando eu envio, eu falei, não anexei o arquivo. Paulo não, Paulo ele está precavido, ele está fazendo o seu check-up ali, ele está conferindo se a igreja de fato estava de pé com a sua oferta, ok? E aí, a gente vai do 4 ao 7, a gente aprende algumas coisas muito importantes desse texto. Primeiro, a oferta é voluntária. A oferta é voluntária. A oferta não tem valor estipulado. É conforme você propor em seu coração. É muito importante que você saiba disso. A oferta, ela tem que ser entregue com alegria. A oferta não pode ser entregue com pesar. A oferta não pode, agora eu estou falando de dinheiro mesmo, não pode ser entregue com má vontade. Não pode ser entregue com pesar. Você tem que ir com alegria e falar, Deus, aqui, ó, obrigado, Senhor, estou te agradecendo, isso aqui é a minha forma de gratidão a Ti. Aí quando chega no verso 6, Paulo fala assim, ó, o que semeia pouco, pouco também, e o que semeia muito. Alguém vai lá para mim, por favor, em 1 Timóteo 6, verso 10, por favor. 6:10. É a raiz de toda a espécie humana. E nessa cobiça, alguns se desviarão da fé e se traspassarão a si mesmos com muitas dúvidas. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todo... Isso é coisa de avarento, é justamente isso aqui. O avarento, ele não dá com alegria. O avarento, ele quer para si, ele não quer para os outros. Ele não quer... ele não quer colaborar, ele quer para si. O avarento é o que ama o dinheiro. O avarento ama mais o dinheiro do que as pessoas. Então, quando a gente vai dar oferta, irmão, na casa do Senhor, tem um texto, lá em Mateus capítulo 5, se eu não estou enganado, Jesus fala que se a nossa justiça não exceder a justiça dos fariseus, a gente não vai ajudar o reino dos céus. Os fariseus, eles davam a desculpa da corbã para não ajudar os pais quando chegassem na mais tenra idade, na mais avançada idade. Os fariseus criaram a corbã para dizer que eles não podiam ajudar os pais porque o dinheiro era de Deus. Eles falsamente consagravam o dinheiro a Deus, era de Deus, mas eu que gastava. Sabe, igual o pessoal coloca adesivo no carro, propriedade do Senhor, mas nunca deu carona para ninguém. Deus não é egoísta. Deus não é egoísta. Então nós temos que combater a avareza. E a avareza, irmão, não tem a ver com quanto você ganha. A avareza não tem associação ao quanto você ganha. Até porque, geralmente, pelo que eu conheço, as pessoas que menos têm são as que mais partilham. Entenda uma coisa. Se o teu salário só está colocando comida na tua mesa, você está errado. Se o pouco de dinheiro que você ganha só alimenta a sua família,
você está errado. Se da sua casa não sai 1 quilo de arroz para ajudar ninguém, não sai 1 quilo de feijão para ajudar ninguém, você está errado. O pouco que Deus te deu, você ajudar alguém. Quem tem 2 túnicas, deu uma ao irmão, fica com uma. Quantas túnicas você tem na sua casa? Aí você abre o seu guarda-roupa e fala, meu Deus, hoje eu não tenho túnica nenhuma para sair. Paloma foi arrumar meu armário. Aí ela olhou assim e falou, amor, tem muita camisa de time aqui. Eu falei, tem muita nada, tem pouca. Tem 12 camisas no meu carrinho na Shopee esperando a data certa para serem compradas. Quer dizer que eu posso comprar 12 camisas e ficar de boa se meu irmão só tem uma. Gente, são coisas que a gente tem que prestar atenção. Às vezes a gente chega aqui na igreja só preocupado com o nosso umbigo, a gente não consegue reparar que às vezes o irmão está vindo com o mesmo tênis o ano todo. Está vindo com a mesma camisa o ano todo. Tu já tem 18 pares de sapato, tu está reclamando com Deus que Ele não te deu dinheiro para comprar o 19º. Samuel, você está falando que eu tenho que comprar para o meu irmão? Não, pô, mas se você tem 4, 5 pares de tênis, o irmão calça a mesma coisa que você, só tem um, qual que é o seu papel? Mas isso não é feito por obrigação, não. Isso tem que ser feito com alegria, irmão. Isso tem que ser feito com alegria. Se você não se alegra em compartilhar aquilo que Deus te dá com as pessoas, você é avarento. Você ama o dinheiro. O céu não foi feito para quem ama o dinheiro. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Lê o verso 7 de novo aí para mim, por favor. Alguém volta lá em Êxodo, por favor, e abre Êxodo 25:2, e outra pessoa abre em Êxodo 35:5. Êxodo 25:2, Êxodo 35:5. Como? 35:5. Cada um com o coração voluntariamente disposto a trabalhar com oferta ao sábio Senhor, ou para a Algumas pessoas tentam perverter o texto bíblico, porque algumas vezes Deus especificou o que tinha que ser dado, mas Deus nunca especificou quanto tinha que ser dado. Para a construção do templo, especificou, olha, preciso de oferta de madeira, de ouro, de prata, mas como que vai ser feito? Cada um vai dar conforme propor no seu coração. Então eu não posso virar para o César e falar assim, César, quero que você dê uma oferta de R$100. Não, ele que vai colocar diante de Deus a possibilidade dele, de acordo com as condições dele, aquilo que ele pode. Só que eu torno a falar, se você não compartilha daquilo que Deus tem te dado, você ama o dinheiro, e quem ama o dinheiro não serve a Deus. Não é quanto, é como. É isso que é importante a gente saber. A gente é muito preso às coisas e a gente, na maioria das vezes, reclama com Deus por causa de coisas. Somos cercados de bênção, irmãos. Todos nós almoçamos hoje. Graças a Deus, ninguém veio nu para a igreja, todo mundo vestido. Quando acabar o culto, daqui a pouco, vai todo mundo voltar para sua casa. Você tem casa. Mas nós insistimos em reclamar com Deus. A gente dificilmente agradece por aquilo que a gente tem. Geralmente, a gente está reclamando por aquilo que a gente não tem. Mas no tocante à oferta monetária, a igreja não pode estipular quanto que as pessoas vão dar. É por isso que eu não faço voto de R$50, de R$100, de R$1.000. Quero 3 pessoas aqui com R$100. Eu não posso fazer isso. Nem a campanha dos R$2, Lilian. Cada um traz uma nota. Não posso, porque é voluntário. É conforme você colocar no seu coração. Por quê? Porque nisso Deus vai saber se a sua justiça excede a dos fariseus. Se você não serve a Deus com as suas finanças também, você está servindo a Deus errado. Seu dinheiro também é de Jesus, irmão. Quer ver? O verso 8 e 9, Paulo ele dá uma citação. Ele cita Salmo 112. Verso 9. Alguém consegue ler rapidinho o 8 e o 9?
Não, 8, 9 de 2 Coríntios 9. Para que todas as coisas, em todo tempo, tem tudo o que é necessário. Vocês têm ordem em toda a boa obra, como está escrito, distribuiu, deu o seu bem para necessitar, e a sua justiça dura para sempre. Provérbios 19, 17 diz que o que dá aos pobres empresta a Deus. É claro que a gente não pode perverter o texto, né? E começar a cobrar a Deus, é porque a gente não é agiota e Deus está devendo a gente. Mas se a gente não está fazendo nada pelas pessoas, irmão, tem alguma coisa de errado com a gente. Eu não falo de muito, não. Esses dias, alguém me mandou um vídeo lindo, 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 de 2 crianças menores que o Theo. Menores que o Theo Lucas, não o Theo Mateus. O Theo Mateus já é grande demais. Dá até para trabalhar em obra já. Carregar uns baldes, virar um concreto. 2 menininhas, devia ter mais ou menos uns 2 anos, 2 anos e pouco. E aí a mãe faz uma brincadeira com as duas. Ela põe 2 brigadeiros no prato de um e nenhum brigadeiro no prato de outro, só que os 2 pratos estão cobertos. Aí ela vai e levanta os 2 pratos. Aí as meninas estão ansiosas, uma olha e vê 2 brigadeiros, a outra olha e não vê nenhum. Aí a menininha de 2 anos, mas aproximadamente, pega, vê que ela tem 2 e a outra não tem nenhum, ela tira um do prato dela e coloca no outro prato. Eu conheço gente que vai falar, eu tenho, você não tem. Dois, um é seu, outro é do seu irmão. Eu tenho 2 quilos de arroz no armário e sei que meu irmão não tem nenhum, automaticamente eu não tenho mais 2 quilos de arroz no armário. Se eu tenho 2 quilos de feijão e meu irmão não tem nenhum, automaticamente eu não tenho mais 2 quilos de feijão. Mas isso por obrigação, com pesar? Não, isso com alegria. Porque eu entendo que esse é o meu papel. Eu entendo que esse é o meu dever. Eu entendo que Deus me deu para que eu abençoe, para que eu divida com quem não tem. Por mais que o que eu tenho seja pouco. Eu lembro quando eu era no ensino médio, nós éramos um grupo de 6 e todo mundo duro. Às vezes um tinha 50 centavos, às vezes outro tinha 20 centavos. E geralmente a compra era a mesma, um piraquê de limão. A gente dividia em partes iguais. Não interessa se um deu R$2, o outro deu 10 centavos. Nós sempre dividíamos em partes iguais. Sempre. Eu quase sempre era o que dava 50 centavos. Mas come. Mas generosidade não é algo nem que a gente tem que tratar só na igreja, não. É algo que a gente tem que tratar dentro de casa também. Sabe? Estava conversando com um amigo, eu falei, poucas vezes eu vi uma era tão egoísta quanto a nossa. As pessoas querem muito para si, muito para si, muito para si. Mas vamos continuar, que eu não tenho como explanar tanto por causa da hora. Só aqui lembrando, né? O que Paulo fala no capítulo anterior, voluntária, iniciativa da igreja de Macedônia, de ajudar. Por mais que eles estivessem passando por grande pobreza, como Paulo fala, sempre era por pobreza, eles tiveram a iniciativa de ajudar o pouco que eles tinham, e eles fizeram também, e além de mais do que eles poderiam dar. Que não tem a ver com quantidade. É isso que tem que ficar claro para a gente. Porque para quem não tem nada, um é muito. Se eu estou ajudando um irmão que não tem nada, eu só tenho um. Eu tenho um pão no armário. Mas o meu irmão não tem nenhum. De 0 para nenhum é um crescimento de 100%. Às vezes eu tenho 3, 4, 5 pães. Isso tem a ver também com a nossa colaboração na igreja, irmão. Às vezes eu posso ofertar, mas eu não oferto porque eu não quero. Não tem a ver com quantidade. Essa é a questão. Tem a ver com coração voluntário. É isso. Verso 10. Eu gosto desse texto. Eu gosto do verso 10. O verso 10 diz que é Deus que dá a semente do que semeia. Isso aí quebra as pessoas que falam assim, ó, dê nome à tua semente.
Essa semente pode ser cura para filho. Uma vez me deram um envelope, eu estava numa baita igreja, sabe nessa mega igreja, mega church? E aí me deram um envelope e falaram assim, dê nome à tua oferta. Aí eu escrevi no envelope, dinheiro. Que é o que eu tinha colocado ali dentro, dinheiro. Aí eu ofertei. Mas você não oferta para Deus te dar, não. Que isso fique bem claro. Isso tem que ser de conhecimento comum no nosso meio. Você não oferta para que Deus te dê. Você não oferta para que Deus abra a porta. Você não oferta para que o Senhor te dê um emprego. Você não oferta para que seu salário aumente. Você só oferta porque Deus já te deu. É Deus quem dá a semente do que semeia, diz o versículo 10. Então, se você está ofertando agora, é porque Deus já te deu para você poder ofertar. Então, a sua oferta nunca é uma barganha, é sempre uma gratidão. Senhor, obrigado porque o Senhor me deu, e agora eu trago parte disso no teu altar, porque o Senhor já me deu. Se o Senhor quiser continuar me dando, eu vou continuar ofertando. Se o Senhor não quiser continuar me dando, glórias ao teu nome. Obrigado, está aqui, ó. Não é barganha com Deus, é gratidão. E com alegria. Sabe aqueles vídeos que a gente vê das igrejas na África? Irmão, pensa num continente pobre. É o africano. Você quando vê esses vídeos, você vê o estado da igreja. Nossa igreja é pobre, é simples, é humilde. As igrejas são muito mais simples que a nossa. Mas o pessoal vai na hora da oferta, vai dançando, tem gente até que extrapola. Vai dançando, que fica rolando no chão, que dá cambalhota. Mas o pessoal está alegre, está feliz de poder estar ofertando na casa do Senhor. E a gente, quando chega na hora da oferta, fala, meu Deus, oferta de novo, lá vai falar de dinheiro. Não aguento mais. A gente trata dinheiro na igreja como se fosse um problema. E a nossa consciência tem que ser de saber que aquilo que Deus me deu é para compartilhar. A gente tem que ter essa consciência. Aquilo que Deus te deu não é para você. Não é só para você. Você precisa compartilhar com alguém. Até porque eu gosto do livro de Romanos, óbvio, né? Sempre falo dele. Mas no capítulo 11, no versículo 35, quando Paulo está na sua doxologia, que é a sua composição de louvor a Deus, dentro daquele ensinamento, ele chega no verso 35 e fala assim, quem primeiro deu a Deus para que seja restituído? Eu sei que você cantava lá a música do Toque no Altar. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Está pronto para colher o inferno? Porque é para onde tu ia se ele não te pegasse. Quem primeiro deu a Deus, irmão, para ser restituído? Então como que você quer exigir alguma coisa de Deus? Esses dias, eu acho que eu falei isso aqui já. De um rapaz que entrou em contato comigo nas redes sociais, pedindo para eu orar por ele, que ele queria receber um milagre financeiro. Aí eu mandei o cara trabalhar, ele parou de falar comigo. Não conheço a pessoa não, entrou em contato comigo e falou, pastor, o senhor ora no monte? Aí eu fui e expliquei, eu falei, olha, já orei bastante, hoje eu não tenho ido mais, se estiver aqui também não vejo problema nenhum, mas o importante não é o local, o importante é a oração. O como é mais importante que o onde. Eu expliquei tudo mais. Ele não, só queria saber isso, que o senhor orasse no monte, eu pedi para o senhor orar por mim, porque eu estou precisando de um grande milagre financeiro. Eu falei, é mesmo? Por quê? Porque eu estou desempregado e está acontecendo isso e isso na minha casa, eu preciso que Deus faça um milagre financeiro. Eu falei, irmão, mas por que tu não vai trabalhar? A pessoa não me respondeu mais. Você está achando que Deus é quem? É. E vai chover ouro do céu. Pega esse malote, tua vitória vai chegar de carro forte. Esse monte de bobagem. Paulo também disse aos romanos, quem não trabalha, não come. Mas Paulo, para a gente poder fechar, ele fala que essa oferta dos irmãos da Macedônia, da igreja de Corinto, geraria dois efeitos. O primeiro, a necessidade de outras pessoas seriam suprida, e o segundo, essas pessoas que tiveram a sua necessidade suprida, glorificariam a Deus, agradeceriam a Deus por terem a sua necessidade suprida. A oferta desse povo fez com que outras pessoas dessem graças a Deus. É o que eu falei com vocês. O seu salário, a sua oferta,
ela também tem que ser motivo de gratidão para outras famílias, sabe? Não sei quem já viveu de cesta básica, quem já viveu de ajuda de igreja, mas de campanha do quilo, mas eu já. E muita gente que eu nem conhecia ao longo da minha vida botou comida na minha mesa. E se essas pessoas parassem de ofertar comida na igreja, eu parava de comer. Então, não seja egoísta. Quando eu comecei a trabalhar, eu não sei se eu já contei testemunho aqui, é porque falar de dinheiro e igreja, as pessoas têm muito coração fechado por causa de muita gente corrupta que tem dentro da igreja, que rouba o dinheiro da igreja. Sabe Malaquias 3,10, que o pessoal gosta de ficar falando de dinheiro? Aquela passagem não é para o povo, aquela passagem é para o sacerdote que está roubando a igreja. Malaquias 3 é para o sacerdote que está roubando a igreja, não é para o povo. E aí, eu estava na igreja, aí teve uma campanha não, era um evento falando de vida financeira. E eu sempre tive um coração muito fechado para falar. Na verdade, eu tinha um coração muito fechado para se tratar de dinheiro e igreja, por causa dessas coisas, de gente corrupta. Eu sempre ofertei, sempre tive o coração aberto, a mão aberta, o osso aberto para ofertar. Graças a Deus eu não me considero uma pessoa egoísta, quem me conhece pode falar melhor do que eu. Mas quando se fala, por exemplo, culto sobre finanças, isso me fechava o coração. Só que eu fiquei, eu não vou, eram 3 dias, eu lembro como se fosse hoje. Terça, quarta e quinta, nesse evento. E eu fiquei em casa falando, eu não vou. Mas aí minha mãe chegou no meu pé e falou assim, não, você vai, é compromisso na sua igreja, você tem que ir. Aí eu fui, por obediência à minha mãe eu fui. Chegou lá no primeiro dia, a palestra, assim, instrutivamente foi muito bacana, muito boa, e no final da primeira pregação, o pregador falou o seguinte, olha, você vai preparar a sua oferta, a sua melhor oferta, e você vai trazer no último dia aqui do evento, para essa igreja, que você vai abençoar essa igreja. E naquele momento ali, Deus colocou no meu coração, falou assim, ó, você vai dar tudo que você tem. E na mesma hora eu falei, não vou mesmo, tá doido? Isso é carne, é o diabo que está soprando na minha mente, não vou dar mesmo. E aí, irmão, veio o segundo dia, eu não lembro o que foi pregado no segundo dia, porque só ficava aquela coisa na minha mente, você vai dar tudo, você vai dar tudo, você vai dar tudo. E eu respondendo, não vou não. E aí chegou o terceiro dia, eu lembro que eu tinha um violão, que eu ganhei de aniversário, pessoal, alguns amigos juntaram, me deram um violão, ganhei um violão. Na época não era muito comum, 2012 eu tinha um smartphone, mas a maior parte das pessoas que eu conheço não tinha smartphone na época. Eu lembro que eu fui promovido no trabalho, minha irmã foi promovida e minha mãe começou a trabalhar. Então a gente foi lá junto e compramos, cada um comprou um smartphone. Na verdade nós compramos 3 smartphones. E eu tinha na época, agora eu vou acusar a idade, né? Eu tinha um BlackBerry. Tinha trabalhado para comprar um BlackBerry. Para quem não sabe o que é BlackBerry, era o celular da moda em 2012. Era aquele Nextel, que tinha aquele botãozinho de computador, de teclado de computador. Era um desses. Na época, ter display colorido era tirar onda. Displayzinho colorido, tecla de computador, aquele que você pendurava assim na cintura, ficava andando com aquilo. Eu tirava a minha onda. Eu tinha ganhado um netbook na escola no ano anterior, quando eu me formei no ensino médio. Os melhores alunos ganhavam um computador. Eu ganhei o computador na escola. Ainda tem isso? Ganhei o computador na escola. Aí eu tinha 2 aparelhos celular, um computador, um violão, e eu tinha comprado um cavaquinho. Na época eu já tinha começado a febre de comprar as coisas pelo Mercado Livre. Eu estava aprendendo e comprei um cavaquinho pelo Mercado Livre. Então essas eram as coisas que eu tinha. O resto era roupa, não tinha mais muita coisa. E Deus colocou no meu coração para eu dar tudo aquilo que eu tinha. E eu falei, não. Só que aí, o Espírito Santo queimando no meu coração, e eu acho que Deus queria provar minha fé ali. Não estou falando que você tem que fazer isso, estou falando o que aconteceu comigo. Aí eu juntei tudo aquilo que eu tinha, botei lá no final da igreja. No último dia o irmão falou assim, você que preparou a sua oferta, traga a sua oferta. Aí eu vi o pessoal despejando dinheiro ali, botando dinheiro. Eu não tinha dinheiro, eu tinha aquelas coisas. Juntei tudo aquilo, deixei todo mundo ofertar. Irmão, Deus ama o que dá com alegria. Naquele momento eu não estava muito feliz. Abraão também suspeita que ele não estava muito feliz de levar Isaac, não.
Mas eu fiz por obediência. Levei, juntei tudo, irmão. Botei lá, voltei para o meu lugar, sentei e comecei a chorar. Pensando, meu Deus, quando que eu vou conseguir ter essas coisas de novo? Pobre, irmão. Conseguindo as coisas com muito esforço, com muita dificuldade. Eu sentei no meu banco e falei, eu não vou ter essas coisas de novo nem tão cedo. Isso foi no mês de outubro. Chegou no mês de novembro, sabe o que aconteceu? Fui mandado embora do trabalho. E o curioso é que eu não murmurei, eu não reclamei. Chorei, vim no ônibus do trabalho até em casa chorando. Porque eu fui mandado embora, eu gosto muito de trabalhar. Eu lembro que o período que eu fiquei desligado da empresa, gente, eu gostava tanto de trabalhar, eu tinha tanta vergonha de estar desempregado, que se eu fosse na rua fazer qualquer coisa, eu botava um uniforme para ir na rua, para as pessoas acharem que eu estava trabalhando. Eu não falava nada, mas eu estava desligado, mas eu não gostava de ser visto como desempregado. E olha que eu tinha 20 anos de idade, 21 aproximadamente, 21 já. E aí chegou dezembro, uma amiga me ligou, falou de uma vaga numa empresa, fui lá, fiz a entrevista, entrei, comecei a trabalhar no dia 23 de dezembro. Irmão, quem começa a trabalhar dia 23 de dezembro? Eu trabalhei dia 23 de dezembro, depois começou o recesso. Comecei a trabalhar no dia 23 de dezembro. O meu salário de um mês, dava para comprar tudo aquilo que eu doei à vista e ainda sobrava. Então, às vezes a gente é muito preso a coisas. Nós somos muito presos a coisas. Só que às vezes a nossa justiça precisa exceder dos fariseus. O pessoal fica numa discussão boba. Tem que dar dízimo? Não tem que dar dízimo, irmão. Dízimo é do Antigo Testamento. No Novo Testamento o pessoal dava tudo. Então dar dízimo é mole. Lembra da igreja primitiva? O que as pessoas faziam? Vendiam tudo o que tinham e doavam. Por que Ananias e Safira morreram? Porque eles foram mentir, disseram que estava dando tudo, mas na verdade estava dando uma parte. E as pessoas não tinham o costume de dar parte, eles davam tudo. Tem certeza que você quer entrar na discussão do dízimo? Torna a falar, se a sua justiça não exceder dos fariseus, você não vai herdar o reino dos céus. Mas tenha um coração voltado a doar. Compartilhe o que você tem. Seja fiel no pouco. Compartilhe o que você tem. Se você vê o seu irmão com uma única túnica, você tem duas, divida a sua com ele. Se você sabe que seu irmão tem 1 quilo, não tem nenhum quilo de feijão no armário, e você tem 2, 3 em casa, sua função cristã é perder um para que ele ganhe um. Porque melhor até dar do que receber. Vocês entenderam isso, gente? Vamos orar. E daqui a pouco a gente começa o nosso culto. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, diante de Ti, Pai, nós estamos e Te agradecemos. O Senhor tem sido conosco. O Senhor tem nos abençoado por meio da Tua palavra. Que a Tua palavra, Senhor,